Olá pessoal, nós vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre textos acadêmicos. Nós estamos numa universidade e é importante que a gente saiba ler textos acadêmicos e escrever textos acadêmicos. E aí, texto acadêmico, gente, nenhum de nós escapa, na verdade. Seja para fazer o nosso TCC, seja para fazer algum trabalho em alguma disciplina, a metodologia científica de pesquisa e, portanto, os trabalhos acadêmicos que são resultado dessa metodologia, são uma realidade para todos nós. Então, hoje a gente vai conversar não sobre o processo metodológico de pesquisa, que esse não é o centro, mas de como eu leio um texto acadêmico e como eu escrevo um texto acadêmico, de forma que ele possa ser o mais eficiente possível, seja como leitura, quer dizer, uma leitura que me traga aquilo que eu tenho como objetivo, ou como produtor desse texto, né? Bom, um texto acadêmico, a gente tem que pensar, ele tem vários gêneros de textos acadêmicos. Em geral, na universidade, existem dois muito comuns, que são os artigos científicos e os trabalhos de conclusão de curso. Esses dois gêneros são extremamente comuns dentro do universo científico numa universidade. Os dois têm esse caráter científico aí. E tem algumas características em comum, que nós vamos falar dessas características. Muito bem. Um texto acadêmico tem, em primeiro lugar, ele nasce de uma série de outras leituras. Isso é fundamental. Não existe texto acadêmico sem leitura de outros textos. Por quê? Quando a gente está fazendo uma pesquisa científica, algum tipo de trabalho científico, a gente precisa primeiro se voltar para a tradição acadêmica, ver um pouco do que já foi pesquisado e falado sobre o assunto que a gente está pesquisando, e aí, a partir disso, começar a desenvolver o nosso trabalho. Então, eu não posso desenvolver um trabalho acadêmico naquela base assim, eu acho que, eu penso, eu tenho impressão, quer dizer, não é isso que a gente está para fazer um trabalho acadêmico. Então, quando você vai lá e vai ler esse trabalho, você vai encontrar uma série de citações, não é isso? Você já entrou em contato, você vai perceber, nossa, eu vou lendo o texto, aí aquele texto vai falando, segundo fulano de tal, ciclano afirma, e tem várias citações dentro de um texto acadêmico. Muitas vezes, o aluno, especialmente quando o aluno está entrando na universidade, ele vê essa estrutura, aí ele se intimida e fala, meu Deus, não estou entendendo nada, né? Tem lá um autor, que é o que vai dar o tom aí desse texto principal, aí no meio dessa fala vão aparecendo uma série de outras, né? E vão sendo amarradas e relacionadas, então a gente fica, pelo menos eu quando entrei na faculdade, ficava com aquela ideia assim, nossa, eu já não estou entendendo isso aqui, quem é fulano de tal? E quem é ciclano? Não sei do que ele está falando, não conheço, né? Então é feito aquele recorte ali e a gente fica muitas vezes intimidado com esse universo de citações. Bom, o que eu diria então? Primeiro, essas citações são fruto do quê? Das leituras que esse autor desse texto fez para compor o seu trabalho. Essa é a primeira coisa. Então, conforme ele vai desenvolver a sua própria pesquisa, ele precisa ir citando, mencionando ali, né, esses autores que lhe dão base para poder estruturar o seu texto. Agora, vamos pensar o seguinte, esse sujeito que está compondo esse texto, seja você, seja um autor que você está lendo, ele está usando isso, quer dizer, as citações, como uma forma de complementação do que ele está dizendo. Então, pense assim, existe lá um raciocínio que o autor está desenvolvendo. Essas situações estão ali para complementar esse raciocínio e não para trazer novas ideias, no sentido de ideias diferentes daquelas que ele já está desenvolvendo. Então, se você acompanha o raciocínio, veja a citação, eu vou usar aqui uma expressão simplória, como se fosse um box explicativo, alguma coisa que veio ali para trazer uma informação diferente, mas assim, um olhar diferente sobre o mesmo tema. Fazer uma contribuição, um outro comentário sobre aquilo que está sendo falado. Mas então existe uma relação fundamental, e isso você também tem que pensar quando você vai fazer esse trabalho acadêmico. As citações que você vai colocar tem que ter sentido com aquilo que você está dizendo no seu trabalho, né? Então é para isso que elas aparecem, para justamente fundamentar e trazer outras vozes para dentro do seu texto. Mas sempre numa relação assim, o autor com o seu fio de raciocínio e as citações vindo para organizar e trazer complementação a esse raciocínio. Muito bem. Essa parte toda que eu estou dizendo, das citações, enfim, fica no que a gente chama vulgarmente de fundamentação teórica, que é justamente a parte aí desse trabalho que vai trazer as referências que o autor leu para compor
esse seu trabalho, né? Para além da fundamentação teórica, dependendo do gênero aí do texto, a gente vai ter algumas outras partes. Mas, em linhas gerais, todo o texto acadêmico vai ter as seguintes partes. Uma introdução que vai explicar para o leitor a pertinência da pesquisa, qual é o tema dessa pesquisa, qual é a relevância, quais são os objetivos que se tem com essa pesquisa. Então, esse texto introdutório, como a palavra introdução diz, é uma introdução ao tema da pesquisa, né? Então, ali não é um momento em que há muitas citações, muitas referências, há algumas, né? Mas mais no sentido de situar o leitor desse texto, apresentando e explicando qual é a proposta temática, de objetivos, a pertinência, né? O que aquela pesquisa, de alguma forma, pretende. Depois disso, em geral, vem a metodologia. Por quê? Toda pesquisa, então vem um item metodológico. Toda pesquisa é feita a partir de métodos, por isso que ela é científica. Senão, o que acontece? Uma pessoa junta uma coisa com outra sem critério científico nenhum, e aí vai saber o resultado que isso vai dar. Então, nós vivemos numa era que é uma era muito científica. Tudo aquilo que a gente pesquisa precisa fundamentar teoricamente, precisa experimentar e precisa ter um método de investigação, né? Uma maneira que já foi utilizada por outras pessoas para compor o nosso trabalho de pesquisa. Então, a metodologia é justamente esse momento em que você vai explicar como foi o processo da pesquisa, de onde partiu, quais foram as etapas. Claro, dependendo do trabalho, essa parte metodológica é mais extensa. Quem vai fazer pesquisa de campo, que tem que levantar uma série de dados com pessoas, colaboradores, etc., tem um longo capítulo de metodologia, porque você precisa explicar detalhadamente para o seu leitor como você fez aquela pesquisa. Quer dizer, como é que aqueles resultados que vão aparecer lá na frente foram coletados. Então, esse é o objetivo de uma metodologia, né? Explicar para o leitor como foi o processo da pesquisa, como é que ele se constituiu, desde o início até o resultado final. Muito bem. Em seguida vem a fundamentação teórica, que foi de onde eu comecei minha fala, com toda essa questão da fundamentação, das leituras, e por isso a quantidade de citações, sendo que também na metodologia a gente não vai ter praticamente muitas citações teóricas, porque não é o lugar, né, das citações. O grande lugar da citação é o capítulo teórico. Depois do teórico, em geral, vem uma análise. Uma análise de quê? Né? Você pode estar se perguntando. Uma análise de um objeto de análise. Por quê? Qualquer pesquisa, e isso vai desde a pesquisa de medicamentos até uma pesquisa de sociologia. É um engraçado. Isso abarca qualquer área do conhecimento universitário, acadêmico. Alguém que vai fazer uma pesquisa sociológica vai pesquisar algumas teorias, fazer uma seleção aí de conceitos teóricos e vai analisar esses conceitos num determinado objeto de análise. No caso da sociologia, ele vai talvez conversar com pessoas, analisar documentos sociais, enfim, para fazer essa análise. Se eu vou estudar medicamento, eu vou pegar certamente um estudo de laboratório, vou ter que usar aí provavelmente alguns animais, né, cobaias, para fazer o experimento. E aí vou analisar os resultados. Quanto foi dado do medicamento, em que período, né? Quais foram as reações dos animais, etc, etc. Todo o trabalho de análise dos dados, né? Então, ali nessa análise vai aparecer justamente isso. Como é que essa teoria aparece relacionada com um certo objeto. Porque eu tenho que aplicar essa teoria em alguma coisa para ter dados de análise. Bom, então na parte de análise, a gente também vai, em algum momento, retomar alguns conceitos teóricos que já foram, isso é fundamental. Eu posso colocar na análise uma teoria que eu não falei na minha teoria? De jeito nenhum. Eu vou citar na minha análise alguém que não tem nada a ver com as pessoas que eu falei, que eu mencionei na minha fundamentação teórica? De jeito nenhum. Então eu tenho que ter uma coerência, certo? Os autores que eu estou usando lá atrás são os mesmos que eu vou resgatar ali na frente. E esse resgate é mais no sentido de reavivar na memória do seu leitor, ou na nossa memória como leitor, os conceitos que foram desenvolvidos na fundamentação. Mas o grande corpus de citação, porque na verdade como que essa análise vai se constituir? Ela vai se constituir com menções, com citações ao objeto de análise. Então eu vou pegar esse objeto, vou mencioná-lo, então se for um estudo com um texto, por exemplo, eu vou citar partes desse texto que eu estou analisando e vou
passando a teoria nesses fragmentos e vou explicando como essa teoria aparece ou não dentro de cada fragmento desse texto. Se forem dados de coleta científica mais em áreas de saúde ou de outra natureza, eu vou colocar ali os dados, né, que foram coletados e vou analisando, né, o que esses dados comunicam, ou seja, o que eles mostram. Está funcionando esse princípio, enfim, ativo, está funcionando nesse medicamento? De que forma? Então eu vou analisando como isso se desenvolve e aí então faço a minha análise de dados. É isso que aparece ali. Então os dados, os textos é que estão mais citados e analisados a partir dessa teoria que eu constituí na fundamentação teórica. Depois existem as considerações finais, né? Que é o momento em que eu vou fazer ali algumas reflexões coerentes com tudo que foi pesquisado, apontando alguns caminhos, enfim, alguns aspectos que chamaram a atenção no processo da pesquisa. Depois nós temos as referências bibliográficas, que é o texto seguindo, tudo isso seguindo a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde eu vou citar, catalogar todos os autores que eu mencionei no meu trabalho. Posso ter também um item de bibliografia, que é ali que eu vou colocar todas as obras consultadas, mas não citadas dentro do trabalho, e anexos, se for o caso, documentos, né, enfim, textos, outras referências que eu tenho usado dentro do trabalho. Então, nesse sentido, eu organizei esse texto em linhas gerais. Alguns detalhes importantes. Texto acadêmico é um lugar para ficar dando opinião? Não. Por que não? Porque o texto acadêmico é um texto muito respeitoso à tradição na qual ele se insere. Então, o que acontece? Eu estou ali modestamente fazendo uma pesquisa, estou contribuindo diante de uma comunidade científica, então eu não estou ali para expressar opiniões pessoais, para ficar dizendo eu acho que, eu penso. Então, preferencialmente, inclusive, usar a terceira pessoa, né? Acredita-se, é possível, né? Quer dizer, formas de terceira pessoa para que esse texto fique um texto mais objetivo, um texto menos subjetivo, menos a opinião do autor. Aí você vai dizer, bom, mas eu nunca posso expressar em primeira pessoa? Eventualmente a gente pode expressar a primeira pessoa na introdução, quando eu vou, por exemplo, justificar por que escolhi esse tema. Posso usar nas considerações finais uma primeira pessoa, mas na parte teórica e na análise, certamente a terceira pessoa é o uso preferencial. Então, não ficar usando primeiras pessoas e nem ficar usando verbos que modalizem assim, eu acho, eu penso, né? De forma alguma. Outra coisa fundamental, em pesquisa científica a gente não faz afirmações categóricas. O que chama isso? O que quer dizer isso? Tal coisa é tal coisa. Não, é possível afirmar, pode-se concluir, então é uma possibilidade, é uma interpretação. Tudo que se coloca num texto científico é uma hipótese de análise, ou uma hipótese afirmativa. Eu não posso fazer afirmações categóricas. Isso é isso e ponto final. Isso existe no mundo real? Existe, mas não é dentro do texto acadêmico que a gente vai dizer as coisas dessa maneira. Outra coisa que nós também não devemos usar em texto científico, prescrição. O que é prescrição? Ficar dizendo para as pessoas o que deve e o que não deve. Na minha área, por exemplo, que é educação, é muito comum. Os professores devem. É preciso que a educação seja assim, assim, assim. Texto acadêmico não há lugar para fazer isso. Então, ali a gente está lá para fazer receita, nem para dizer o que deve e o que não deve. A gente está lá para fazer uma análise a mais objetiva possível. Portanto, evitar esse tipo de frase categórica, afirmativa ou prescritiva de comunicação. Usar normalmente o presente do indicativo, que é o tempo, né, do discurso científico, porque de uma certa forma ele está numa temporalidade, né, uma coisa que foi feita, lógico, num processo, mas que está aparecendo ali como um presente para esse leitor, né, presente no sentido verbal, presente para esse leitor que está entrando em contato com esse texto. Em linhas gerais é isso. Quando você for fazer o seu texto científico, então, ou for ler o seu texto, não deixa de prestar atenção nesses detalhes. Até!